engrandecido és o nome do Senhor. Que você possa levantar suas mãos e continuar nesse espírito de adoração, porque o Senhor tem algo a ministrar ao seu coração. Aleluia. Você que confessou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. E você só precisa abrir a sua boca e adorar. Aleluias! Eu creio, irmãos, que Ele tem algo a fazer através da vida de vocês. Aleluias! Vamos manter esse espírito de adoração. Aleluias! Irmãos, que privilégio que nós temos de estar aqui nesse desafio de ministrar a palavra do Senhor nesse dia. E eu gostaria de... hoje vai ser uma ministração bem descontraída. Eu gostaria de convidar a minha esposa Raquel, a Emily, para que nós possamos, irmãos, falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E uma das orações que eu sempre faço, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu permito que a palavra de Deus habite em mim, com toda riqueza de sabedoria. Amém. Então, irmãos, permita que a palavra do Senhor habite dentro de você, que através disso você fará grandes coisas. Amém? Graça e paz, queridos, podem sentar. Pode ficar à vontade. Aleluia. É um grande privilégio de estar aqui essa manhã, né? O pastor sentiu no coração dele de nós trazer uma palavra hoje direcionada às famílias. E nós estamos aqui, queridos, eu e minha família. Meu nome é Raquel, para quem não conhece. Meu esposo Francisco, minha filha Emily e o Eduardo lá atrás. Nós não somos uma família perfeita, queridos. Nós já passamos por muitas dificuldades, né? Por muitos desafios. Mas nós temos visto a bondade do Senhor. E nós temos um ajudador que pode nos ajudar, né? Que Ele é mestre por excelência. E Ele sendo mestre por excelência, Ele pode nos ensinar todas as coisas que nós precisamos aprender, né? E uma das coisas que nós precisamos de aprender, queridos, está lá em Mateus 7, se vocês puderem abrir comigo. Mateus 7, capítulo 24. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Esse capítulo fala o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, repete comigo, queridos, pratica. É como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, repete de novo, queridos, pratica. É como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa é uma das coisas que eu tenho pedido ao Espírito Santo, aquele que é mestre por excelência, para nos ensinar a praticar.
Porque graças a Deus nós temos uma igreja, queridos, que nos ensina, que tem ensinamentos para famílias, que tem ensinamentos para os jovens. Mas nós precisamos de tempo para praticá-las. Nós precisamos de praticar, não podemos viver de palavras. Nós precisamos de praticá-las, queridos. Nós precisamos de praticá-las e nós temos um ajudador para isso, que é o Espírito Santo. Nós podemos contar com eles. Aqui nesse versículo está falando que caiu a chuva e essa chuva caiu para as duas casas, né? E quando vai cair uma chuva, ela não simplesmente cai. Ela tem o seu aviso antes. Ela avisa antes que vai chover. Opa, tem uma nuvenzinha ali, parece que vai chover. Então, nós somos avisados, nós precisamos de estar atentos. Atentos aos avisos, nós conhecemos. Precisamos de ter tempo, querido, para conhecer uns aos outros. Para conhecer a nossa família, para conhecer no esposo, os filhos. Porque sinais são mostrados para nós todos os dias. Todos os dias nós vimos sinais. E muitas das vezes nós deixamos para lá. E deixar para lá, queridos, não vai ajudar a nossa família. Tem coisa que precisa ser feito. Tem coisa que precisa de ser falada. E é agora. É no ato. A gente não pode deixar para lá. É interessante que toda dona de casa sabe. Nós temos armários em casa para lavar, né? Para limpar. Podemos até fazer cronograma lá de 15 dias, até ver na internet a forma melhor de fazer. Mas isso não vai limpar os nossos armários. Isso não vai limpar a nossa casa. Nós precisamos, querido, de pegar e ir e fazer. E tem coisas que precisam de ser feitas e de ser falado. Nós temos visto famílias perdendo filhos dentro de casa. Dentro de casa. Porque nós, muitas das vezes, nós não vamos lá conversar, filho, com o que está acontecendo. Às vezes, nossos filhos estão precisando de alguém para ouvir. Né? Que nós sejamos essas pessoas, que estejamos prontos para ver as necessidades do nosso lar e supri-las. E supri-las e fazer. Muitas das vezes a gente vai precisar de chegar, sentar e falar, ok, filhos, tem uma base a ser feita. Tem uma base a ser cumprida, tem um alicerce a ser formado. Obrigada, Priscila. E nós vamos precisar, sim, de muitas vezes falar o que não querem ouvir. Mas é necessário. É necessário, é em amor. É em amor, queridos. O que nós temos falado dentro de casa? O que nós temos confessado para os nossos filhos? Confessado na nossa casa? Lá em Josué, diz que quando ele estava liderando o povo, né? Ele chamou o povo e falou, olha, não me importa o que vocês querem servir. Vocês podem servir quem vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele abriu a boca e falou, ele não perguntou, ele não deu sugestões para eles. Ele simplesmente abriu a boca dele e falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, Deus conta conosco. Deus conta conosco para levantarmos na nossa casa e falar mesmo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muitas das vezes todos os nossos filhos estão dentro da casa do Senhor, mas nós temos irmãos, temos parentes que precisam dessa palavra. E essa palavra tem que ser confessada da nossa boca. Essa palavra precisa de sair da nossa boca todos os dias. Se nós precisarmos, queridos, de ir no quarto dos nossos filhos, orar por eles. Quantas vezes meus filhos estão na escola, eu entro no quarto deles, oro por eles. Falo, Senhor, dá o coração dos meus filhos. Me dá o coração dos meus filhos, Senhor. Para que a gente possa estar sensível ao acontecer o que estiver acontecendo. Porque nós precisamos, querido, de entender.
que a família é um projeto de Deus. Nós somos uma família de Deus. Mas que tipo de família que nós temos trago para dentro da igreja? Muitas famílias têm, eu tenho o dia que eu separo para a minha família. Eu tenho o dia que esse dia é da minha família. Mas e os outros dias? Segunda, terça, quarta, quinta. E os outros dias? O que nós temos feito? Deus quer o melhor de nós todos os dias. Nós precisamos de ser a nossa melhor versão todos os dias. Todos os dias declarando, confessando a palavra que nos garante. A palavra, ela nos garante a vitória. O Senhor conta conosco, queridos. Tem palavras da nossa boca que geram impacto na nossa casa. Ou de bênção, ou de maldição. Depende de nós. Depende de nós. Depende de nós e Deus conta conosco. Deus nos deu uma família para nós cuidarmos dela. Para nós cuidarmos dela como preciosa. Como preciosa. Tudo que eu tenho, a gente tem falado, né? Tudo que eu tenho de bom, de melhor, são os meus, então eles vão ter a minha melhor versão. Eles vão ter a minha melhor versão. Eu vou amar e proteger na palavra. Na palavra de Deus. Porque desafio todo mundo passa. A chuva vai cair para todos. Mas nós precisamos estar firmados. Firmados na rocha. Firmados naquele que vai nos dar a vitória todos os dias. Firmados naquele que vai nos garantir que nós vamos chegar lá com toda a nossa família. Nós não podemos abrir mão de ninguém, queridos. Nós não podemos abrir mão de nenhum. Já tomei o tempo todo. Perdão. Eu queria que vocês abrissem comigo no Salmos 33. Rapidamente. Meu tempo acabou. Salmos 33 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Isso aqui, queridos, é para nós. Não é como quando os irmãos, é só lá na igreja, não. Essa união, essa unidade tem que começar lá dentro da nossa casa. É lá que a bênção vai ser derramada primeiro. E aqui em conjunto, imagina, queridos. Imagina essa bênção sendo derramada aqui em conjunto. Como que vai ser? Você tem começado lá na minha casa. Lá na minha casa. Aleluia. Era isso que eu queria falar. E o incrível é que muitas das vezes a gente vê algumas realidades que não condiz com a palavra, mas que às vezes vem às nossas vidas, à nossa casa. Esse ano, desde o ano passado, a gente declarando vida extraordinária, né? Uma vida em Deus extraordinária, que é o que Ele tem para nós. E no começo do ano, começou a vir muitas coisas negativas. O emprego dá férias e depois desconta todos os dias da conta. Isso é uma realidade que acontece em nossas vidas. Só que o posicionamento é que vai fazer se aquilo vai te abater ou se aquilo vai ser simplesmente uma situação passageira. Você está deitado na sua casa no inverno, quando demora pouco começa a chover, infiltrar dentro da sua casa.
porque você mora em cima de um terraço. Uma dica para vocês, quando for procurar casa, tenha cuidado com o terraço em cima, porque chove e pode filtrar dentro da sua casa. E a gente ali vendo aquela situação, meu Deus, o que é isso? A esposa, 1 ano fazendo um curso, em casa, e a gente 3 fazendo escola de ministros, tendo contas para pagar, renda a pagar e tudo mais. E aquilo ali veio um alerta, porque os homens são sacerdotes dentro da sua casa. E isso tem um poder tão grande. Você, como sacerdote da sua casa, é vir as adversidades e você de cabeça erguida, para que eles não vejam, para que eles não sintam aquele peso, porque você foi dado estrutura para você suportar aquilo. E você olhar e falar, isso não é a minha realidade. A gente aprende com fé, a gente aprende de fé. A gente aprende de fé e vê que isso não é uma realidade, que a gente pode viver com isso, entendeu? É uma escolha. Ou você ergue a sua cabeça e vai para cima, ou você se abate e deixa aquilo te dominar. E hoje acontece muito em muitas famílias. Por quê? Muitas das vezes a mulher está ali, está segurando tudo. E o marido está ali, muitas das vezes, adormecido. Então, esse é o seu papel. De você enfrentar e dizer, na minha casa, não. Só que nós nos reunimos, vimos a necessidade, nos reunimos em família, em casa. E começamos a declarar, orar e declarar. Isso não é a nossa realidade. Isso não é o que Deus tem para a gente. Nós estamos declarando vida extraordinária. E se nós estamos declarando isso, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus é verdadeira. E aí, irmãos, a página virou. E vocês não têm ideia do poder que é a oração individual, mas a oração em família, ela tem um poder, como diz aí, estão falando em guerra bomba atômica, sabe? A oração em família é semelhante a isso, eu comparo a isso. As coisas acontecem de uma forma tão rápida, e essa página virou. Ou seja, olha onde nós estamos. Estamos no mês de março, a página virou. Irmãos, e graças a Deus, Deus coloca conexões em nossas vidas. Pessoas que estão ali, que o Espírito Santo está tocando nela, para te abençoar. E graças a Deus, irmãos, essas pessoas estavam atentas. Aleluia. Eu honro a vida da irmã Flávia, que ela foi uma bênção nas nossas vidas. Foi uma bênção. E aí, irmãos, através disso, mudamos para um local que hoje a gente olha, meu Deus do céu, a gente merece isso aqui, ó. Mas não sou eu, irmãos, não é a minha esposa, não é a minha filha, não é o meu filho, é o Senhor. É Ele que faz isso. Quando a gente coloca a nossa confiança nele, tudo muda. Minha esposa passou 1 ano fazendo um curso. Todo mundo falava, é a coisa mais difícil é você trabalhar na sua área. É a coisa mais difícil. Irmãos, essa semana ela mandou uma foto para mim. Já foi contratada e não foi contratada com um contrato temporário, contrato efetivado. Ela mandou uma foto essa semana mostrando o local onde ela trabalha, uma mesa sentada com um computador. Oh, quem faz isso? Só Deus. Só Deus faz isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor. As adversidades, como eu falei, vêm. Posicionamento depende simplesmente da gente. Exercer a fé. A palavra do Senhor também diz que Deus deu para cada um uma porção de fé. Ou seja, você já tem uma porção. Só que a palavra de Deus também diz que a fé vem. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você tem uma porção, mas se você quer que ela acrescente, e muitas vezes eu ouvi a palavra de Deus dizendo, a palavra de Deus não, as pessoas dizendo que vamos orar para que a nossa fé aumente. Irmãos, totalmente fora. Totalmente fora. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Ou seja, irmãos, entendam uma coisa. Se você quiser que as coisas aconteçam com a força do seu braço, você está indo para o lugar errado. E se as coisas não estão condizendo com o que você acredita, com o que você vê, em 2 Coríntios eu acabei de ler, visto que a gente não anda pelo que vemos, mas andamos por fé. E isso, irmãos, quem faz somos nós. Nós declaramos aquilo que não vemos. Muitas das vezes a situação está tudo ruim, mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas vivemos pela fé, pelo aquilo que não vemos, mas o que desejamos, né, que a gente venha ver. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: peça, porém, com fé, e em nada duvide, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O pré-requisito da fé para que a gente alcance é crer. Se você não crê, não adiantou nada você exercer a fé. Por quê? Porque a partir do momento que você duvida, aquilo tudo que você desejou não vai acontecer. Por quê? Porque houve a dúvida. E a única coisa que anula a fé é o medo de alcançar aquilo que você projetou alcançar. E eu termino dizendo para vocês, Deus tem uma vida extraordinária. E eu vou dizer mais, muitas das vezes, algumas pessoas ficam chateadas quando a gente fala de escola bíblica, Verbo da Vida. Antes da escola, eu lia a Bíblia. Lia, dava sono. Por quê? Porque não entendia muitas coisas. Mas a escola bíblica, ela traz um norte. Irmãos, são professores específicos em cada matéria. E eles estudam, dedicam a sua vida inteira para poder ministrar os nossos corações. Irmãos, abre a nossa mente de uma forma de entendimento à palavra. E eu gosto de falar as coisas boas. Eu gosto de indicar coisas boas. E eu indico para vocês mesmo. Que tenha, irmãos, essa liberdade de procurar a irmã Janaína. Para quê? Para que você possa se aprofundar nessa palavra, porque as coisas, às vezes, não estão acontecendo, muitas das vezes, por falta de conhecimento. E quem faz a escola aqui, você conversa com quem faz, procura quem faz. E existe uma fase de quando você entrou na escola e de quando você
concluiu a escola. E isso fez um diferencial nas nossas vidas e eu indico para vocês. E o meu tempo esgotou. Eu como filha, os meus pais pediram para eu compartilhar com vocês um pouco do que eu venho aprendendo sobre honra. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu via como as pessoas tratavam as autoridades que o Senhor colocou. Os pastores, os líderes. Claro que honra não é só para essas pessoas, é para todos, mas eu achava aquilo tão assim, na minha cabeça, desnecessário. Tipo, por que eles fazem isso? E quando eu entendi o poder que existe na honra, quando eu entendi as coisas na parte de Deus que são liberadas quando você honra as pessoas que Ele colocou na sua vida, isso faz toda a diferença. Sabe, a honra é a chave para a gente receber coisas de Deus. Existe uma recompensa da parte de Deus para aqueles que honram, e Deus, Ele quer dar essa recompensa para nós. Só que quando nós desonramos, nós perdemos algo tão precioso que existe da parte de Deus para nós. Sabe, em 2 João 8, ele vai dizer assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Sabe, e lendo isso, aqui diz, recebam plena recompensa. Se ele diz isso, é porque existem pessoas que recebem uma recompensa parcial. E existem pessoas que não recebem recompensa alguma. E dá para ver isso quando Jesus chegou e ele foi para a sua cidade. E eu fico imaginando a expectativa de Jesus e dos discípulos do que aconteceriam ali. Porque Jesus nasceu naquele lugar e eram pessoas familiares a ele. Então, quando Jesus chegou lá e ele sai, ele fala assim, está lá em Marcos 6:5, ele fala, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Sabe, você já parou para pensar que aqui Jesus, ele não diz, eu não quis curar? Aqui ele diz, ele não pôde. Você já parou para pensar o que impediu Jesus de fazer milagres ali? O que fez com que Jesus não fosse capaz de fazer milagres ali? O que impediu o mover que existia em Jesus de agir? Porque onde Jesus passava, cegos viam, surdos ouviam, coxos andavam. Então, quando ele chegou naquela cidade, foi o único momento da Bíblia em que ele disse que ele não pôde fazer milagre algum, a não ser curar algumas pessoas. E a palavra disso é desonra. As pessoas desonraram aquilo que Jesus carregava. As pessoas enxergaram Jesus como algo comum. Eu imagino as pessoas falando assim, nossa, mas esse é Jesus, filho de Maria, ele brincou com meu filho? Por que agora ele quer vir aqui, impor as mãos sobre mim e me curar? Existia um poder e existia uma recompensa para aquele povo, que eles alcançariam honrando Jesus, tratando Jesus como algo precioso, valorizando Jesus. Honra significa valorizar, enxergar como importante, precioso, tal como o ouro. Já a desonra é não demonstrar respeito, valor, tratar como algo comum, superficial. Quando pessoas viram Jesus lá, eles enxergaram Jesus como algo comum, como algo superficial, e isso impediu o mover que Jesus tinha para agir naquele lugar. A Bíblia fala que quando nós recebemos quem Ele enviou, nós o recebemos. Isso significa que quando nós honramos nossos pais, nós estamos honrando a Ele. Quando nós estamos honrando as pessoas que Ele coloca no nosso caminho, nós estamos honrando a Ele. Sabe, existe algo da parte de Deus para aqueles que honram. Existe algo da parte de Deus para aqueles que, principalmente jovens. Estava conversando com uma moça esses dias, ela tem 27 anos, mais ou menos. E eu perguntei para ela, você quer ter filhos? E ela falou, não, filho é muito ingrato. Olha isso. E eu fiquei pensando, e eu olhei para mim, eu falei assim, que tipo de filho eu estou sendo? Sabe, porque Jesus, ele não colocou os nossos pais no nosso caminho só porque sim. Ele te escolheu para ter essa família. Eu vi um post no Instagram esses dias de uma menina que ela foi adotada com 2 anos. E ela estava orando, ela tinha 8, eu acho.
E ela estava orando em prantos, e ela estava chorando, agradecendo pela família dela. E ela falava assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquelas crianças na rua, sem pai, sem mãe. E ela só tinha 8 anos. Isso é honra. Você reconhecer a preciosidade que existe nas suas mãos. Isso é honra, é você olhar aquela pessoa como preciosa e você enxergar o tanto de coisa que eles abriram mão para que você tivesse o que você tem hoje. Eu lembro de vezes que eu acordava 3 horas da manhã assustada, com meu pai impondo as mãos na minha cabeça. Eu lembro quando ele me acordava às 6 horas da manhã para orar, e ao invés de orar eu dormia ajoelhada, mas aquilo marcou a minha vida. Sabe, você tem o privilégio de honrar os seus pais com aquilo que você tem hoje, porque você não estaria onde você está se não fosse eles. Você não teria as bases que você tem se não fosse eles. Sabe, a Bíblia fala em... Você pode fazer tudo. Você pode, através das suas atitudes, expressar honra, através de palavras. Mas a verdadeira honra, ela tem origem no coração. A verdadeira honra, ela começa aqui. E a Bíblia fala que todos que honraram Jesus recebem de Deus na proporção da honra prestada. Você tem noção que isso é um dever? Você honrar o seu pai e a sua mãe é um dever. E ele ainda te honra. Porque a Bíblia fala que Deus fala, aquele que me honrar, eu o honrarei, e aquele que me desprezar, serão desprezados. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando Jesus e nós estamos fazendo com que Ele nos honre. Deus, Ele é tão bom que Ele pede para nós fazermos algo que é nosso dever. E Ele ainda nos honra com isso. Em Efésios 6, 2-3, vai dizer, um versículo muito conhecido, vai dizer: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui ele vai dizer honra, ele está querendo dizer valoriza, enxerga como precioso, tal como o ouro. Ele está falando para você ter respeito, sabe? Eu honro quando eu me submeto, eu honro quando eu obedeço. E Deus, Ele está aí para te, como a minha mãe disse, Ele está aí para ser o seu ajudador. Eu já tive tantas experiências de coisas que pareciam ser tão normais essa semana. Meu pai estava cansado e lá em casa, todo mundo sabe que a rotina aqui é muito puxada. E a gente precisa se ajudar em casa, senão uma pessoa só não consegue. E a minha mãe veio para o culto quarta-feira. E eu fiquei em casa com meu pai, ele estava muito cansado, e a minha mãe falou: olha, faz a janta. E meu pai pegou e falou: olha, Emily, você vai fazer a janta. Eu falei: eu não, minha mãe falou para você fazer a janta hoje. E eu estava deitada na minha cama e o Espírito Santo falou assim: vai lá e faz. Eu não queria fazer, eu estava muito cansada. Eu ainda tinha que estudar. Mas ele falou para mim assim: vai lá. Às vezes parece coisa tão nada. Mas o Espírito Santo, ele está aí para te guiar nas atitudes que você deve fazer para eles. Às vezes, não, mãe, deixa que eu limpo essa parte da casa. Isso é demonstração de honra. Sabe, eu vi tantas coisas da parte de Deus chegarem para mim como filha, quando eu comecei a entender a honra. Sabe, você pode ser próspero, jovem, sem trabalhar. Quando você faz as coisas da forma certa. Não estou falando que não precisa trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar mesmo. Mas existe uma honra da parte de Deus para você quando você faz um dever que é seu. E você tem um privilégio de ter uma família. Você tem um privilégio. Essa honra que eu estou falando não vai só para o pai e para a mãe, né? Vai para todo mundo que você tem como autoridade na sua vida. Sabe, essa honra serve para um pastor, essa honra ela serve para a pessoa que te atende na cantina da sua escola. Essa honra é para todos os dias. E existe algo aqui que diz que para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra.
Quando você honra, tudo vai bem. Quando você honra, você pode pensar, não, mas eu conheço pessoas que honram e não acontece nada. Mas é como o meu pai disse, é com fé. É as coisas baterem na sua porta e você falar, não, eu estou fazendo a minha parte, certamente Deus fará dele. Eu estou honrando e Ele vai me honrar. E isso acontece. Isso acontece. Sabe, a gente queria pedir para vocês ficarem de pé. E eu queria orar por vocês. Quer fazer algo diferente? Eu gostaria de que vocês que têm familiar, às vezes um está atrás, né? Para que vocês se unissem como família, né? Às vezes você está só, mas você pode se identificar com alguém. Quem estiver só, se identifique com alguém e vá até essa pessoa, né? Para que a gente possa orar. E que isso não fique só como uma ministração. Que a gente possa, a partir de hoje, muitos já fazem, mas que possamos fazer a partir de hoje como algo assim muito importante. E eu digo para você com mais pura certeza, algo vai acontecer. Amém. Algo vai ser mudado. Amém. Porque hoje existe uma unção aqui, uma unção poderosa para a família, né? E a Emily vai orar. E eu gostaria de convidar o Eduardo para vir aqui. Aleluia, tu és tão bom, Pai. Ai, Pai, obrigada. Obrigado, Pai. Obrigada porque nós acreditamos que você tem um plano para cada família que está aqui. Obrigado, Pai, porque nós cremos em um mover diferente nesses últimos dias sobre essas famílias. Pai, eu declaro em nome de Jesus, sendo um ambiente de paz, de alegria. Eu declaro relacionamentos dentro de casa sendo restaurados. Eu declaro uma união sobrenatural. Obrigada, Jesus, porque o seu plano foi uma família. Você poderia ter feito isso de outra forma, mas você quis a família. Você escolheu fazer a família. Você escolheu cada família que está aqui. Obrigado, Pai, porque os seus planos para essa família certamente acontecerão. Obrigado, Pai, por filhos que honram os pais. Obrigado por pais que honram os filhos. Obrigado por um relacionamento de intimidade maior. Obrigado, Pai, por você comunicando os seus planos para cada família aqui e esses planos acontecendo. Obrigado, Jesus, porque nós cremos nessa unção que existe nesse lugar. Nós cremos que existe unção para que famílias sejam restauradas, para relacionamentos que estavam quebrados sendo restaurados. Nós cremos no propósito para essas famílias e nós cremos que isso vai acontecer. Obrigado, Pai, porque você é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Obrigado, Pai, porque você ama essas famílias. Obrigada, Jesus, porque cada pessoa que está aqui representada representa uma família. E nós cremos que essas famílias farão grandes coisas para o reino. Nós cremos que essas famílias serão exemplo aonde elas estiverem. Nós cremos que essas famílias mudarão destinos. Nós cremos que essas famílias vão ser bênção aonde eles foram. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque você é bom, porque a sua palavra dura para sempre, porque ela é verdade. E tudo aquilo que você falou vai acontecer. Amém. Oh, aleluia. Aleluias. Que bênção, irmãos. Que bênção. Aleluias.